Bom dia, Pátria Amada Brasil. Hoje, 31 de agosto de 2025, domingo. Estou aqui mostrando aí a parte das nossas estruturas. A imagem está aí um pouco clara porque o sol aqui no Ceará está tremendo, brilhante. Glória a Deus. Amém. Quero te abençoar com a palavra de Deus hoje, nesse dia 31 de agosto de 2025. Nosso texto é Lucas capítulo 10, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Amém? No céu tem livros para escrever nomes. O capítulo 10 do livro de Lucas, do versículo 1 ao 2, Cristo ele vai falar sobre essa missão dos 70, aliás, ele manda de 2 em 2, do versículo 1 ao 12. Do versículo 13 ao 16, ele vai falar das cidades impenitentes, tal, que eram menos pecadores do que o que estavam na atualidade, tá certo? E do versículo 17 ao 20, ele vai falar do regresso dos 70, que é o nosso assunto hoje, tá certo? E do versículo 21 ao 24, ele vai se apresentar como Salvador. E do versículo 25 ao 42, ele vai falar a parábola do bom samaritano, que é uma lição de vida extraordinária. Vamos aqui ao nosso texto 20 do capítulo 10 de Lucas, que diz assim: Não obstante, alegrai-vos. Primeira coisa, a alegria ela deve ser algo aí constante, de maneira permanente na vida do crente. Porque o crente não se alegra porque está bem ou está mal. Ele se alegra porque ele tem Deus na sua vida. Então, a felicidade de um crente, a razão dela não são as circunstâncias, mas é o próprio Deus na vida do cristão. Então, aqui, a alegria de que os discípulos estão falando, quando eles voltam para Cristo, é na realidade porque eles estavam dizendo que os demônios se submetiam, e era a razão pela qual eles estavam alegres. E Jesus vai começar dizendo: não vos alegrai-vos por isso, tá certo? Porque aqui no versículo 17 do mesmo capítulo 10 diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos submetem. Aí Jesus já bota ali Ei, presta atenção, a razão da alegria de vocês não é essa não, tá certo? O texto vai continuar dizendo assim: não porque os espíritos se vos submetem. Pronto. A alegria do crente, do discípulo de Cristo, do servo de Cristo, não é porque os demônios se submetem a nós pela palavra de Cristo, não, tá certo? Então Jesus, ele adverte assim de forma deliberada, clara, que a razão da nossa alegria não é porque a gente levanta a mão, o demônio sai, não. Ou o milagre acontece, não, tá certo? Os demônios nos obedecem por causa da palavra de Cristo. Amém? Que está no crente, o demônio obedece mesmo. Tem algumas razões que são interessantes. Vou ler aqui Tiago 4, 7, que diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O discípulo estava sujeito a Deus, que Cristo é Deus, tá certo? E aí, em nome de Cristo, os demônios saem. E eles estavam alegres. Mas Jesus vai dizer: rapaz, não se alegre por isso aí não. Amém? E aí a resposta vem aqui, mas graciosamente. E sim, porque o vosso nome está arrolados nos céus. Tem uma tradução que diz escrito. Escrito e arrolado é a mesma coisa, tá certo? Então, aqui está a razão primordial, essencial, assim, extraordinária, maravilhosa, pela qual o crente que é nascido de novo pela fé deve se alegrar, viver alegre, contente, satisfeito, de bem com a vida, é porque sabemos que o nosso nome está escrito nos céus. Como? Por essa fé exclusiva em Jesus, porque os discípulos que foram, os 70, eles criam em Cristo, e Jesus diz: olha, a alegria de vocês não é porque essa autoridade aí foi o que dei, rapaz, desde bobagem. A alegria de você deve ser porque o vosso nome está arrolado no céu, está escrito no céu, porque vocês nasceram por essa fé exclusiva em Cristo. Essa é a razão de nós nos regozijarmos em Deus, em Cristo. Essa é a razão da nossa alegria.
Amém, amados? Assim, nós festejamos, celebramos, adoramos, cantamos assim, damos glória a Deus, gritamos aleluia, porque o nosso nome está escrito nos céus. E Jesus disse a respeito disso, que ele disse que quem é sua ovelha, quem segue a ele, quem crê nele, ninguém os arrebatará da sua mão. Está lá no Evangelho de João, tá certo? No capítulo 10. Então, querido, a alegria do crente, do cristão, do genuíno crente, não é porque você levanta a mão, um demônio sai, você ora e um milagre acontece. Não, isso é bom, mas a nossa alegria, nosso regozijo em Deus, é porque o nosso nome está escrito no céu. Por isso é que nos alegramos tanto, cantamos, fazemos culto, cantamos, choramos, cantando, mas é de alegria. Amém? Essa é a razão primordial, querido. Nós devemos nos alegrar, nos regozijar. O discípulo volta assim para dar o relatório a Jesus. Olha, Jesus, a gente levanta a mão, o demônio sai correndo. Amém, amados. Isso é verdade. Mas Jesus diz assim: olha pessoal, o detalhe é o seguinte: isso é bom, tá certo? Mas a alegria de vocês, o regozijo de vocês, deve ser maior, porque o vosso nome está escrito nos céus. Amém, amado? Portanto, vou fazer aqui uma recomendação a você para esses dias de tanto movimento estranho que a gente vê no meio do Evangelho, né? Eu vou só dizer assim para você: olha, não se impressione com os que falam bem. Não se impressione com os que se vestem bem, não se impressione com aqueles que têm uma boa oratória, não se impressione com quem faz milagre. Olha, o demônio faz milagre, querido. Não se impressione assim com quem expulsa demônio, com quem cura, ou com quem faz umas maravilhas aí, não. Não se impressione com isso, não. Mateus 7, Jesus disse que tem os falsos profetas. Não vão se impressionar com o que eles fazem, não. Porque no dia do juízo, o Senhor vai dizer assim: eu não conheço vocês, não, cara. Vocês estavam lá fazendo isso, mas vocês não creram. Vocês não fizeram de fato realmente a minha vontade, porque a vontade maior de Cristo, mano, é que a humanidade creia nele. O resto é bônus. Amém? Amém, queridos? Então, essa aqui é uma palavra breve para você. Você precisa entender isso. Não se impressione com os que fazem milagres. Em qualquer canto aí você pode achar alguém que faça um milagre. Agora, ter o nome escrito no livro da vida, que é a alegria, a prazer, a satisfação maior que o cristão deve ter, a nossa alegria maior, e nós somos fervorosos nisso, nos regozijamos nisso, é porque nós não nos impressionamos com os acontecimentos. Olha, o demônio, eu posso orar, o demônio pode não sair, a cura pode não acontecer, o milagre pode não vir, porque Jesus nos orienta, nós devemos orar, e quem opera é Ele. Mas quase que eu faço L, mas não é L não, por favor, em nome de Jesus. Foi só um gesto. Ai, amado, não tem jeito. Porque eu sou crente, mas eu tenho um título de eleitor, tá certo? Tenho que saber disso. Portanto, querido, olha, vai ter um juízo final. O juízo final está relatado em muitos textos da Bíblia, mas vou citar aqui Apocalipse, capítulo 20, versículo do 11 ao 15. Está relatado o juízo final. Os que vão ser separados de Deus eternamente, os que vão estar ali com Deus eternamente. E o versículo 15 de Apocalipse 20 diz assim: o que conta para Cristo, eu escrevi aqui, né? É você ter o nome escrito no livro da vida. O versículo 15 de Apocalipse, ele vai dizer: os que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo, ou seja, condenação eterna. Por isso é que Jesus diz: olha, a alegria maior não é porque vocês estão, porque tem cura, porque tem milagre, não. Olha, meu querido, eu posso ir num culto que não tenha um milagre de cura, nem dor de barriga. Mas tiver pessoas que creem em Cristo, que declara fé exclusiva em Cristo, isso te dá o direito de ter o teu nome escrito no livro da vida. Isso é que deve alegrar o coração de um ser humano. Amém? Portanto, assim, o que conta para Cristo não é ter essa vida de milagre. Tem pessoas que fazem milagre e sabem que estão no inferno.
Vou só repetir aqui. Um dia desse estava ouvindo um testemunho de uma pessoa que era macumbeira e se converteu, e ela disse que lá no centro de macumba tinha uma senhora que era também da macumba lá. Ela ficava olhando para o céu, e como ela era uma pessoa mais idosa, essa era mais nova, e sempre perguntava: "Oh, por que você está olhando para o céu?" E ela disse: "É porque eu posso contemplar ele só por fora, eu não vou vê-lo por dentro." Amém, querido? Até os que não creem sabem, tá certo? Portanto, essa palavra breve para você, porque a minha finalidade aqui é abençoar a tua vida. Tu está pensando em riqueza? Vai trabalhar, rapaz. Te esforça, te organiza. Ou então roubar, mas roubar não dá certo, né? Deixa isso aí para o pessoal da esquerda, tá bom? Então, então, querido, uma palavra breve para você. Deus te abençoe nesse domingo. Temos culto hoje aqui às 18h30. Se você quiser vir ouvir uma palavra de Deus, aqui venha, participe. Vamos aqui louvar, cantar, adorar, bendizer o nome de Jesus. Por essa razão, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, e isto é o que deve trazer regozijo, alegria e paz na vida de um cristão. Amém? Passamos por adversidade. Jesus disse que na vida teríamos aflições, né? Natural. Mas o nome escrito no livro da vida é que nos dá alegria. Deus te abençoe. Não se impressione com os que curam, não, porque até o diabo cura. Agora, creia em Cristo para que você tenha o seu nome arrolado nos céus para toda a eternidade. Amém.